Sejam bem-vindos a mais um podcast Algo a Mais. Estamos falando de saúde da mulher. E hoje eu tenho como convidada a doutora Sara Hickel, que é psiquiatra especialista em saúde da mulher. Doutora Sara, é um prazer ter você aqui. Gostaria que você se apresentasse. Muito obrigada pelo convite para poder estar aqui. Meu nome é Sara, eu sou psiquiatra com foco em saúde mental da mulher e, enfim, né, atualmente eu sou professora da Universidade Federal do Paraná e também faço parte do programa de pós-graduação na área de toxicoginecologia em saúde da mulher. Então eu venho desenvolvendo pesquisas sobre saúde mental da mulher ao longo desses últimos anos. E a doutora Sara, se vocês verem o outro podcast sobre depressão pós-parto, ela também faz parte desse ambulatório, então eu sugiro que vocês deem uma olhadinha naquele tema. Nós trabalhamos juntas lá no Hospital de Clínicas, na pós-graduação, uma avalia a banca da outra. Então é um prazer ter você aqui, porque a doutora Sara entende, ela vai do início até o fim, ela entende dessa saúde mental feminina. Então eu gostaria que você desse uma pincelada, antes da gente entrar num tema específico, como que funcionam os ciclos femininos, que a mulher vai evoluindo e os hormônios junto, né? Exatamente. E é por conta desse ciclo feminino que a partir ali da adolescência, né, quando a gente pensa em prevalência de depressão, principalmente em meninos e meninas na infância, quando a gente começa ali na puberdade, as meninas já dobram a prevalência, né. Então a gente sabe que existe ali, uma influência importante dos hormônios no surgimento dos transtornos psiquiátricos. E quando a gente vai então seguindo, né, essa mulher desde a adolescência, passando pelo período, perinatal que envolve gestação, puerpério e também a perimenopausa, que daí é a última grande crise hormonal da mulher, né, a gente sabe que esses são os períodos de maior vulnerabilidade da mulher para ela ou iniciar um transtorno psiquiátrico ou ter uma recorrência de algo pré-existente. E essa mulher, quando ela deixa de ser menina na vida adulta, como que ela pode perceber que ela, conforme a fase do ciclo dela, ela começa a ter comportamentos diferentes? Como que funciona isso? Algumas têm mais, outras têm menos, porque existe, assim, um jargão tão feio que quando a mulher está nervosa isso é TPM. Então como é Uhum. que funciona do ponto de vista hormonal e emocional essas flutuações hormonais? Ótima pergunta, Vivian. Eu acho que é importante que a mulher saiba, né? Tanto é que um dos primeiros tratamentos para transtorno disfórico pré-menstrual, que acomete de 3 a 7% das mulheres e que é uma TPM severa, né? A primeira medida que a gente faz é psicoeducar essa paciente, explicar para ela que esses sintomas que ela tem são por conta das flutuações hormonais, né? Principalmente a queda estrogênica, né? E a fase onde a progesterona aumenta bastante. Então, o que que a mulher pode apresentar nessa fase, né? Ela pode começar a ter alterações de humor, como irritabilidade ou um humor mais depressivo. Ela pode apresentar alterações de concentração, também é muito comum nessa fase. Ela pode apresentar ou alteração do sono para dormir demais ou dormir de menos, apresentar alterações de apetite, né? Então, todos esses sintomas podem aparecer como sintomas de uma TPM que acomete ali cerca de mais ou menos 60, 70% da população, né, e daí tem o transtorno disfórico, quando esses sintomas são muito graves, onde a mulher pode chegar a ter pensamentos suicidas nessa fase, onde aumentam muitos os conflitos, né, principalmente com cônjuge e familiares que estão mais próximos, né. Então acho que ficar de olho nesses sintomas, saber do que se trata, e se isso tiver uma gravidade maior, é bastante importante que a mulher busque ajuda, né, tanto o ginecologista quanto o psiquiatra, eles são habilitados para ajudar no tratamento do transtorno disfórico pré-menstrual. Eu vejo muito preconceito por parte
das pessoas de maneira geral, que quando a paciente chega no nosso consultório, são 150 sintomas de TPM, mas a gente percebe quando ele acomete o estilo de vida, a profissão, quando é um pouquinho mais grave. E uma queixa comum: "Ah, eu não me adapto aos tratamentos, eu já fiz de tudo, nada resolve". Uma TPM mais leve, ela vai se transformar. Como que é o critério? A leve, a moderada, ficam por ali ou ela é a primeira evolução de um transtorno disfórico? A gente tem os 2 padrões, né, e o que eu percebo muito é que depende muito de alguns fatores. Por exemplo, a fase de vida que a mulher está vivendo, né, e quando, por exemplo, ela tem um transtorno psiquiátrico associado, isso também é até um diagnóstico diferencial. Eu preciso saber, né, se essa piora, né, se esses sintomas da TPM ou do transtorno disfórico, ou nesse período ali antes da menstruação, eles são sintomas de um transtorno psiquiátrico não tratado, né, e que daí nessa fase piora muito aquilo que já não está bem tratado, ou se aquilo é um transtorno, né, uma TPM mais severa, um transtorno disfórico, como um diagnóstico primário, né. Então eu não consigo te responder sobre evolução, mas eu vejo que é muito interessante, que depende muito do momento de vida da mulher, né. Então a gente vê que os ciclos e os sintomas da TPM eles variam muito em algumas mulheres, né. Quando teve um mês Sim. que foi mais tranquilo, sem grandes conflitos, a mulher fica um pouquinho melhor, mas em momentos onde ela está passando por diversos estressores, né, ou com alguma dinâmica familiar complicada, a Uhum. gente percebe que ela acaba então tendo ali mais sintomas. E você acha que essas mulheres que têm os sintomas mais severos, elas têm um risco maior de ter depressão ali na perimenopausa, quando há o declínio do estrogênio? Com certeza, né, então isso é uma coisa que a gente percebe e as pesquisas mostram também, que mulheres que têm uma sensibilidade às flutuações hormonais, né, desde a TPM ou se ela também já teve um quadro psiquiátrico em gestação e puerpério, provavelmente ela vai ter sintomas que vão precisar de auxílio, né, do psiquiatra no período da perimenopausa. Então a gente pode dizer ali que só 30% das mulheres vão passar assintomáticas durante esse período, né, da perimenopausa e 70% vão ter sintomas. Esses sintomas são os mais variáveis, desde insônia, problemas cognitivos, o tal do brain fog, Bem, né, esquecer as os coisas, lapsos, os lapsos, exato. Vou no na cozinha, eu falo: "Gente, mas o que que eu tô fazendo que eu vim fazer aqui?". aqui? Exato. Até sintomas de humor, depressão, ansiedade, né, então e dessas 70%, sintomáticas, a gente sabe que 20 a 30% vão precisar de um auxílio do psiquiatra, porque só a terapia de reposição hormonal, às vezes, não dá Não é o conta. suficiente. Não, mudança de estilo de vida também não, né, então E será que se ela já fizesse esse acompanhamento nos 30 a mais, ela poderia evitar esses sintomas exacerbados e passar talvez a uma menopausa mais tranquila ou a gente não tem como responder isso? a gente pode pensar, né, quando a gente avalia as pacientes que vão passar melhores por esse período, normalmente são pacientes que têm um estilo de vida muito saudável, né, então que não fumam, não têm sobrepeso nem obesidade, que não consomem, produtos ultraprocessados, porque os produtos ultraprocessados, que é tudo aquilo que vem pronto no mercado, que não é comida de verdade, né, Sim. aumenta em até 20% o risco de depressão na perimenopausa, né, então essa mulher que se ela já vem se cuidando, pratica atividade física, né, não tem nenhum desses fatores de risco, ela provavelmente vai passar pela perimenopausa muito melhor do que a mulher que não tem um cuidado com a saúde geral. Eu vejo muito preconceito. Eu gosto, nós que somos pesquisadoras, então eu tenho as escalas, eu passo as escalas. Já de fazer a anamnese, a gente já percebe quando é mais grave, que às vezes uma medicação hormonal que a gente faça não vai dar conta. Isso não é bipolaridade, eu até ensino para os alunos, vocês têm que ver se isso tem relação com uma fase específica do ciclo menstrual ou se é o mês inteiro. Porque se tem vários períodos durante o mês, não é do gineco, tem que fazer o diagnóstico diferencial e tudo mais. Mas se ele é pontual, também. Como é que você vê esse início? Porque às vezes elas vêm.
para tratar uma TPM que é grave, como que eu vou prescrever uma medicação tarjada ou como que eu vou encaminhar para um psiquiatra? Ela fica extremamente ofendida quando vem do gineco. Uhum. Como que você nós temos pacientes em comum, então para nós 2 não tem dificuldade, porque quando Sim. eu vejo que precisa de apoio, se não é você, você me indica, você é a minha minha Aham. agendinha, mas tem paciente que não se abre ou o pessoal não vê. Como é que faria essa ponte sem que a paciente a gente sabe que tem preconceito, mas Uhum. para ela aceitar melhor, você tem alguma fórmula Uhum. que a gente possa fazer essa transição, essa associação? Sim, isso é bem interessante, né, e você me perguntando isso, eu me lembro de uma paciente que eu acho que ela passou, assim, por umas 3 consultas sem aceitar a prescrição de uma medicação, né, Sim. para o transtorno disfórico. Então era uma mãe solo com uma criança pequena, e nesses momentos ela ficava totalmente descontrolada com o filho, extremamente irritada, e depois que passava o período ela ficava muito culpada, né. E eu senti uma resistência, mas a gente foi devagar. Eu falei: "Então vamos fazer o seguinte, vamos devagar. Você muda estilo de vida, aguardamos 2 meses, não deu certo, a gente vai pensar em outras coisas". E eu sempre trabalho com as minhas pacientes que têm muito preconceito com medicamento psiquiátrico. Eu falo assim: "Seja empírica, experimente. Vamos tentar 2 meses". Eu explico a neurobiologia de todo o transtorno, É né, bioquímico a o problema, bioquímica não é, né, exato. não é ela não consegue ter um liga e desliga, né. Exatamente. E daí eu falo: "Ó, eu explico tudo", eu falo assim: "Vamos tentar", né. Você faz o teu experimento, 2 meses, se você não tiver resposta nenhuma, a gente interrompe, a gente vê alguma outra solução. E essa paciente foi muito interessante, porque ela voltou e a gente como psiquiatra, você percebe na expressão que a pessoa está melhor. Ela sentou na minha cadeira e ela falou assim: "Por que é que eu não comecei esse tratamento antes?", né. "A minha vida tá muito melhor, eu nunca mais briguei com meu filho, eu não tenho mais essa fase ruim onde eu abandono a atividade física, a vida social, porque eu não tô me sentindo bem, eu consigo continuar fazendo as minhas coisas". Então acho que é muito assim, vamos experimentar, né. Você acha que assim consegue ir Uhum, tateando? Eu vejo bastante preconceito, no uhum, entanto tem para ter lançado para gineco a sertralina com 14 dias, uhum. tem revisões da Cochrane que diz que também tem evidência científica, mas eu vejo o retorno ao efeito adverso toda vez que ela interrompe naquela quinzena. Você Exato. usa essas fracionadas, você prefere fazer contínua? Como que é a adesão? Porque é diferente quando está com você e quando a gente pede para fazer essa ponte ou tenta iniciar. Exato. O que que eu faço, né, pensando em evidência, não existe diferença em eficácia em fazer na segunda, né, fase do ciclo ou tomar medicação de forma continuada. Então isso é uma coisa que eu explico para as pacientes, não tem diferença. Porém, isso que você pontuou, né, é muito importante, acho que são 2 pontos. Ela está em adaptabilidade, né, se adaptando ao medicamento, de repente ela interrompe e daí tem que fazer todo mês uma nova fase de adaptação. Sim. Né, então para paciente que tem efeito colateral, eu acho que eu sugeriria fazer esse ciclo todo. E o que eu escuto de devolução das pacientes, porque eu trabalho muito com decisão compartilhada no meu consultório, então são essas possibilidades e elas falam assim: "Sara, eu prefiro tomar mês inteiro porque eu vou fazer confusão e eu vou me perder", né. Ótimo, então você dá essa Dou opção essa opção. e é o que nós falamos no outro módulo com endometriose, Uhum. patient as a partner. Quer dizer, essa Aham. decisão compartilhada hoje é o melhor, porque elas estão para serem orientadas, mas ela também pode expor o que que para ela serve melhor. Eu acho que hoje a medicina está muito contemporânea nesse sentido. Exato, porque as pessoas têm acesso à informação e acho que tem um efeito colateral da decisão compartilhada que eu gosto muito, é do paciente se responsabilizar pelo tratamento, né? E a gente acaba fazendo isso muito na psiquiatria, porque usualmente os pacientes vêm com uma demanda que eles acham que só o psiquiatra vai resolver a vida toda, né, deles. E a E coisa rápido. e rápido, né? E não é assim, a gente precisa de parceria com psicólogo, com educador físico, com nutricionista, né, é muito mais complexo do que tomar uma pílula, né. Quem dera o remedinho da alma, né, esse é o sonho. Uhum. E como que você explica para paciente ou como é que você pode
definir a síndrome disfórico, o transtorno disfórico pré-menstrual, porque às vezes elas não têm a noção da dife o nome é diferente, o Uhum. impacto é totalmente diferente. Como é que o pessoal pode entender que se trata disso? Ok, então vamos lá, né, a TPM normalmente, o tensão pré-menstrual, ela é autolimitada, acomete muitas mulheres, os sintomas são leves. Eu não tenho um comprometimento, eu consigo continuar fazendo as minhas coisas, né, às vezes com um certo grau ali de dificuldade, mas não tem um prejuízo funcional. Quando a gente fala do transtorno disfórico pré-menstrual, a gente sabe que o comprometimento é muito, importante. Então a mulher ela abandona atividades, ela se envolve em conflitos pessoais, difíceis, né, às vezes tem, comportamentos extremamente impulsivos, faz coisas que não faria usualmente, uma alteração de humor bastante importante, e fica assim, também, né, a gente vê isso na TPM normal, sensibilidade à crítica, mas às vezes, né, no transtorno disfórico, ninguém pode falar nada que ela já tem uma reação extremamente exacerbada. E isso é interessante, porque a mulher que tem a TPM normal, que não é o transtorno disfórico, ela passa por essa fase e ela entendeu que aquilo é o dela mensal. A mulher com transtorno disfórico, ela tem atitudes, comportamentos que depois ela se arrepende muito, ela fica envergonhada depois que passou essa fase, É um né. sofrimento dobrado. Uma vez Uhum. eu tive uma paciente que disse assim: "Eu vim aqui que o meu marido diz que eu sou 2". Aham. E aquele dia estava cinza e a janela aberta. Metade 15 dias do mês, eu sou assim, que nem o Uhum, tempo está lá fora. E outros 15 eu sou uma pessoa agradável, companheira, uhum, parceira. uhum, Ela tinha um histórico de depressão, queria largar a medicação e ela tinha uma dificuldade de mexer com o hormônio, de uhum, ir ao psiquiatra. Ela achava que ela poderia tirar a fluoxetina que ela tratava, uhum. prescrita pela psiquiatria, porque nem isso ela precisava. Então, Sim, assim, é difícil e é difícil para quem convive. exato. Você aborda, assim, marido, familiar ou você só passa para ela que ela deveria esclarecer? Você Eu já tratou famílias por causa E disso? em alguns casos sim, né, eu acabo falando principalmente com família, quando, existe um pedido, né, Ah. ou quando eu trato mulheres que estão planejando uma gestação, têm um transtorno psiquiátrico grave, né, e aí eu preciso chamar o marido, família, porque muitas vezes a gente faz a prescrição e porque ela está gestante, a família toda diz que não pode usar a medicação, que não quer, e ela acaba não fazendo uso, então eu chamo muito para orientação nesse sentido, né, explicar as consequências do não tratamento e tudo mais. E se ela não tiver essa rede de apoio? Sim, Hum. é difícil, É é bem complicado, né, complicado e a porque gente existe vê preconceito demais, né. demais, e a gente vê muitas mulheres hoje, né, no meu consultório tem várias pacientes que, assim, zero rede de apoio, né, então são Pois pacientes é. graves, que não têm um familiar, que não têm uma parceria, né, e que a gente acaba como psiquiatra então, junto com a psicologia tendo que fazer um trabalho ali que às vezes, né, Porque senão você não tem sucesso não, terapêutico, é o tal do remedinho da alma, ele não consegue atuar sozinho, não, né. não. E eu vejo assim, passa os 30 a mais, 35 mais, os 40. A gente sabe que a média de menopausa na nossa população, 48, 50, pode ir até 55. Você tem observado que logo após 40 já está tendo uma manifestação de alterações de memória, às vezes a insônia, indícios de que já tem uma alteração hormonal, mesmo que no laboratório não veja, mesmo que ela não tenha terminado os ciclos menstruais. Isso, eu acho que você trouxe um tema extremamente importante, né, porque a maioria das pessoas acha que a reposição hormonal, esses sintomas vão surgir pós-menopausa, né, e a gente sabe hoje que eles são muito anteriores a isso, mesmo com os exames laboratoriais normais, e as minhas pacientes normalmente elas chegam no consultório com essa queixa, assim, e aí eu tenho que diferenciar o que que é depressão, o que que é ansiedade, o que que é perimenopausa, né, e a Sim. queixa normalmente é isso, insônia, né, usualmente no meio da noite, então eu sempre
teve, às vezes, dificuldade para pegar no sono, porque era mais ansiosa, mas agora tá acordando meia da noite e não dorme mais, Gente, né. Então elas queixam de insônia, de irritabilidade, assim, enorme, né, enorme, um pavio curto, "Nossa, estou grosseira, eu nunca pra respondi ser dessa forma". assim. Exato. E muita queixa também física, dor nas articulações, acúmulo de gordura abdominal, né, elas percebem aqui aquela gordura visceral aumentando e daí Um ficam sobrepeso que ela tem medo, sobrepeso agora ninguém eu como tanto quanto eu comia antes, me antes. exercito e eu não consigo manter o peso. Exatamente. Você acha que existe muita confusão com esses sintomas até pré-menopausa versus ninho vazio, depressão? Porque, assim, como é que se faz o diagnóstico se o diagnóstico não foi pesquisado, né? Então existe Exatamente. um estigma. Os filhos saíram de casa para estudar fora, ela está depressiva, é ninho Uhum. vazio. Aham. E eu vejo que isso é hormonal. Como é que a gente pode trabalhar juntas, o gineco com o psiquiatra? Ou como é que a gente pode orientar essa população de quando é a hora? Porque as pessoas às vezes vão desavisadas, eu vejo fora do país, algumas pacientes minhas, eu chego lá para consultar, porque eu já estou chegando na fase tal, disseram: "Se você não tem nada, eu não vou pedir nada". Uhum. Que você diria para a nossa população? Como é que nós podemos trabalhar em conjunto, ajudar os outros colegas a ter essa interação? Sim, eu acho que esse ponto é bem importante, sabe, porque como psiquiatra, o que eu tenho percebido é que alguns colegas ginecologistas, né, eu faço essa chamada, porque o primeiro sinal de perimenopausa ali é o ciclo ficar mais encurtado, né, e a gente manda, eles pedem normalmente os hormônios, tá normal e não tem nenhuma, né, não fazem nada. Então assim, eu tenho, né, eu sei que você não é uma ginecologista assim, que eu posso encaminhar, eu sei que tem outros que também, mas são muito poucos, né. E a gente sabe que o uso do estrogênio nessa fase, antes da menopausa, pra gente é essencial, porque vai prevenir doenças degenerativas como o Alzheimer, Exatamente. esclerose múltipla, vai melhorar a parte cognitiva da paciente, né. Gente, nós somos mulheres que hoje vamos trabalhar muito, né. Com 50 anos as mulheres há 50 anos viravam avózinhas e ficavam em casa, Uma né. roupa diferente, um sapatinho sem Exato, salto, né, sem descendo o salto, um salto. cabelinho mais curto. Sim, Exato, a gente precisa da cognição, porque ainda a gente está muito ativa no mercado de trabalho, né. Então acho que são coisas, assim, que eu acho que a gente precisa prestar atenção para ajudar as nossas pacientes, as mulheres, a terem uma qualidade de vida melhor. Eu acho que a gente se acostumou com a questão da mulher ter que aguentar tudo, aguenta a dor do faz parte parto, do envelhecimento. exato, A aguenta, né, cólica a cólica menstrual é menstrual e normal, né. aham, A velhice é isso, não vai uhum, lembrar, o cabelo vai ficar branco, vai aumentar o peso e tudo bem. aham, Eu acho que como a população está aumentando a uhum, vida média, tem que ter exato, qualidade. A gente vê pessoas que nos últimos 20 anos não lembram dos entes queridos, então assim, é exato, triste isso. E essa demonização do hormônio, vinte e sim. três anos de atraso, né, o FDA Aham. aprovou o ano passado. Sim. Você nota em demência, Alzheimer, você percebe as não usuárias hoje, ou pelo menos das suas pacientes cujas mães, avós tiveram Alzheimer, uma relação com essa falta de reposição hormonal? Olha, eu posso te falar de pesquisas, tá, e eu tenho uma colega que é geriatra, e ela me falou, assim, ela tá com a nossa idade, assim, agora já começou a reposição dela, e ela fala assim: "Sara, eu olho as minhas velhinhas que fizeram reposição e as que não fizeram", ela fala: "Eu tenho cada vez mais convicção de que a terapia de reposição hormonal é vida, é cognição, é longevidade". Nossa, então você veja, porque por muito tempo se tem medo, os trabalhos ficavam restritos, até por não ter uma casuística Sim, robusta, esquemas de terapia diferentes, exato. mas você veja o que que isso impacta nesse momento. Então a gente tem que ir na população. Eu imagino a tua dificuldade, porque se ela vem de um ginecologista, como é que você vai falar: "O seu ginecologista não faz assim ou assado", você e daí como é que você faz? Você já chegou a repor hormônio? Traz pacientes? Não, eu não fiz isso, mas eu tenho vontade às vezes, né. Aí o que eu falo, assim, né, de uma forma bastante delicada, até para não parecer,
não ética, eu acho que é falar assim: "Olha, pra gente é importante, até pra melhora do teu quadro psiquiátrico, é que você, né, faça concomitantemente uma reposição hormonal, então, né, eu tenho o contato de outros profissionais, se você quiser uma segunda opinião, para saber o que né, o profissional sabe disso, sabe a respeito disso ou pode te explicar a respeito disso, né". É, porque senão você fica restrita, daí parece que o teu tratamento não é eficaz, quando na verdade não existe o conjunto, né. Exato, porque a abordagem é sistêmica, né. E TPM leve e moderada, você chega a usar alguma substância psicoativa? Teve que usar ou só quando você identifica a síndrome disfórica mesmo? Olha, eu avalio muito, eu acho que eu discuto com a paciente antes, sabe, eu explico muito sobre mudança de estilo de vida, que eu acho que é essencial, né, para tudo na vida hoje, né, senão eu vejo, assim, as pessoas os meus pacientes que têm um estilo de vida saudável, eu prescrevo a medicação, eles melhoram num piscar de olhos. Agora aquele paciente que não tem estilo de vida saudável, você põe medicação, põe mais um, troca e nada tem resposta, né. Então acho que o que eu faço, quando o quadro é leve a moderado, que é mudança de estilo de vida, né, ou você existe a possibilidade de moderado a grave começar a usar ali uma medicação que estimule a parte serotonérgica, né, vamos discutir, ver com o que você se sente mais seguro. Porque tem paciente que às vezes você vai prescrever uma mudança de estilo de vida e ele vai olhar para você e vai falar: "Olha, Sara, desculpa, mas o momento de vida que eu tô vivendo nesse momento eu não consigo fazer grandes mudanças, né, então acho que a medicação nesse caso seria um melhor, né. Melhor Então alternativa. depende de tantas variáveis pra gente avaliar, assim, que eu sou muito flexível, sabe. Isso é super importante até para adesão. E nessa Uhum. passagem de disfórica para perimenopausa, depressão e menopausa, o acervo, de substâncias existe muita mudança? Porque, de certa forma, depende dos sintomas mais graves, né, seja a Exato. irritabilidade, o quer se isolar, mas você já usou algum saindo da disfórica para menopausa, onde talvez você liberasse a depressão e você conseguisse ter um sucesso para ela ter uma vida normal? Assim, você diz em termos de tipos de medicamento? Tipos de medicamento. Até porque tem mulheres que também são contra a reposição, elas preferem não Não usar. Então, usarem. quando você encontra alguém que pode ajudar, às vezes elas dizem: "Eu não quero, tenho medo, eu prefiro Uhum, algo mais natural". uhum. Como é que você faz nessas questões, no quesito medicamento? Tá, eu acho que assim, a literatura ela traz ali que os inibidores seletivos e duais e os tricíclicos, né, são interessantes todos para esse período da perimenopausa para tratar a depressão na perimenopausa, né, então qualquer classe medicamentosa, eu vejo diferente, assim, da minha prática clínica, eu particularmente estou falando que está em guideline, tá, Tá. eu gosto muito dos antidepressivos duais, venlafaxina, duloxetina, porque eu percebo que as mulheres nessa fase elas têm um perfil de resposta melhor quando tem ação noradrenérgica, não só serotonérgica, porque a gente, né, pensando, neurobiologicamente, o estrogênio que facilita toda a liberação de serotonina, né, então se eu não tenho estrogênio eu tenho menos serotonina, né, então, não sei se eu vou ter uma resposta tão interessante com inibidores seletivos, eu prefiro os duais, gosto muito da bupropiona, Eu tá. gosto também. Muito ela é mais ativadora, né, a gente tem que lembrar que a mulher na perimenopausa fica muito fadigada, cansada, né. E E ela não atrapalha tanto a libido, né, a questão de exato. sexualidade, como é que você maneja? Porque quando eu vejo, sabe o que eu faço? A Né. pergunta de rotina, quando eu vejo usando medicação, fico super feliz quando faz terapia, quando usa medicação. Eu pergunto: "Teu psiquiatra é flexível? Como é que você vê quando ela vem com queixa de sexualidade Aham. e está usando uma substância psicoativa que a gente sabe, Que sem dá detonar na problema. que realmente está atrapalhando, mas você não quer interromper o tratamento". Uhum. E isso é uma questão importante. Você troca? Se ela Então veio, assim, para você e você porque você eu falo para você, porque você é uma psiquiatra quase que ginecologista. Você está muito ambientada com a saúde da mulher, a aham. gente trabalha muito em conjunto Sim.
E você entende o que eu estou falando, está acostumada com esses sintomas, elas não Sim, vão diretamente falar da depressão, elas falam sobre tudo. exato. Então eu te pergunto nesse quesito, primeiro pelo preconceito, pacientes que têm contraindicação absoluta, após câncer de mama, por Uhum. exemplo, né, Sim. Uhum. e de repente fitoterápico não dá jeito, as plantinhas não são o suficiente, ou Uhum. melhoram só o calorão, mas ela tem sintomas mais exacerbados que precisam do manejo. Uhum. Como é que chega nisso para que não atrapalhe também a parte da A parte da sexualidade? sexualidade. O que que eu faço? Por exemplo, se ela já vem medicada com qualquer medicação que possa interferir, a minha conduta, se ela está estabilizada e se adaptou bem, é tentar minimizar os efeitos colaterais. E como a gente faz isso? A gente pode acrescentar, junto com medicações serotonérgicas, a bupropiona, a trazodona, a mirtazapina, a buspirona, porque elas vão melhorar bastante esse efeito colateral, entendeu? Isso é super importante. Super importante. Então, ao invés de eu suspender a medicação, se ela está bem adaptada e está estável, eu posso tentar manejar dessa forma, tá? Fazer essas associações que minimiza muito e funciona muito bem, tá? E eu escuto isso, uma Uhum, paciente relativamente jovem, 42 anos, estava estável, ela tinha bipolaridade, 2, 4 substâncias psicoativas, uhum, e eu fui investigando a questão de sexualidade, o relacionamento parecia que estava tudo bem, o casal não tinha mágoa, não tinha nada. uhum. E daí eu perguntei: "O teu psiquiatra tem flexibilidade e tal?". "Ai, mas eu não quero mexer nas medicações, eu custei para chegar aonde eu cheguei. Sim, há uma estabilidade, Se né? tiver que continuar comprometendo a sexualidade, eu prefiro ficar por aqui". Exato, e eu escuto isso no consultório, tá, porque eu acho que a gente vem de uma cultura onde a mulher sempre se preocupou muito mais com a satisfação sexual do homem, né, e a dela sempre ficou em segundo plano, Não é né. normal, é para Então é procriar, ele tá feliz, tá tudo tá tudo bem. bem, exatamente. Então acho que, né, já escutei, tá, eu acho que eu sempre nessas horas eu dou um tempo pra paciente, eu falo: "Eu entendo, né, pensa um pouquinho mais sobre", e daí a gente pode também, ir para aquela questão do relacionamento longo, né, que a gente sabe que as mulheres que estão em relacionamentos longos, elas já não têm mais desejo espontâneo, né, elas precisam que o homem faça ali um ambiente propício, Sim. onde elas se sintam à vontade, elas se sintam, o sexo vai ser uma possibilidade de aproximação afetuosa, né, porque ela tá segura, porque é um contato amoroso, e que isso exige muita preliminar, exige muito carinho durante a semana para querer transar no fim de Desde semana. manhã cedo. Não é só no Exatamente. horário levar para jantar, Não. já começa de manhã o investimento, É né, um assim. investimento, exatamente. É como se colocasse a bateria fosse, né, recarregando. Eu converso quando vem casal, eu acho ótimo, porque Uhum. daí a gente consegue interagir. Você chega até sabe que a gente conversa sobre essa questão dos brinquedos, de tudo. Existe Exato. um tabu muito grande nessa área. Absurdo. Então fica muito difícil manejar e, assim, não adianta dar um hormônio achando que ele é milagre, ele também não é o remédio da alma e ele não vai resolver até um conflito, né. Não, e ainda mais para mulher madura, né. Eu sempre falo que os homens têm uma anatomia muito fácil para o sexo, a gente não. E os homens desconhecem a anatomia do nosso órgão sexual feminino, porque ele é escondido, porque nunca foi, É né, tudo obscuro. tudo obscuro, não foi estudar, né, então fica muito a questão da penetração, um sexo, assim, voltado para o falo, né, então acho que tudo isso tem que ser retomado com a paciente. Eu sempre falo para as minhas pacientes: "Acho que você tem que se masturbar, saber o que te dá prazer e ensinar a parceria a fazer aquilo que te dá prazer", porque espontaneamente isso não vai Isso é acontecer, muito infelizmente. difícil. E se Uhum. pensa quem tem bloqueios, a gente também investiga na gineco, a criação conservadora. Isso. Existe algo nesse desenvolvimento que possa contribuir? E isso é muito difícil quebrar paradigmas, né. Nossa, haja terapia, viu. Terapia, e daí, assim, dentro da sexualidade, às vezes: "Mas como que eu vou levar meu marido?". Você já fez terapia de casal nesse quesito? Não, Não, você só atende eu atendo mais individual, individual, eu não mas tenho formação para tal, é, sabe. porque ela é muito direcionada. Quando eu falo, elas estranham, elas Uhum, não sabiam o que acontecia, uhum. né, e acham: "Ah, foram levando a vida dessa forma". Dessa forma. Vo e
Hoje eu penso, Sara, que acho que todo mundo deveria fazer terapia, todo mundo deveria se autoconhecer. Uhum, Tem uma idade que você por todo esse ciclo feminino, né, ciclo de uhum. vida feminino que você vê, que se fosse uma idade X, é a que você recomendaria para começar ou tudo depende do seu contexto, da sua família, da sua genética? Tem assim, a partir de tal idade, se a mulher começasse esse autoconhecimento, possivelmente ela iria passar por todas essas flutuações hormonais de uma forma que não precisaria tanta intervenção. Sim, Tem sim. Eu acho assim, a terapia, até para o paciente aderir, tem que ter uma demanda, né, e essa demanda normalmente é uma demanda de sofrimento, né. sim. Então, usualmente, assim, o que eu identifico, acho que o grande sofrimento, a menina pode ter, se ela vier de um lar muito disfuncional, sofrimento desde sempre, mas eu acho que na adolescência acho que é um período de muita vulnerabilidade, né, e a gente tem visto isso na TV, Sim, né, tudo que tem ocorrido, a violência contra a mulher, ela vem escalando sim, em proporções, assim, nunca antes vistas, né, sim. e eu acho que é necessário que as meninas aprendam a se defender, né. Eu sempre falo para as minhas pacientes: "As meninas não aprendem a ser agressivas, os meninos brincam de luta, É. né, eles têm essa coisa da agressividade desde muito pequenos desenvolvidas, a gente não desenvolve a nossa. E eu não tô Uhum. falando de uma agressividade para brigar, uma Se agressividade que é defender. agressividade instrumental para se dar limite, né. O limite, Não. aqui não, desse jeito eu não quero, assim não vai funcionar comigo, né, de ser assertiva, porque assertividade vem de uma agressividade bem trabalhada, né. Então a Então gente seria ideal as adolescentes nesse período Uhum, que às vezes é muito difícil lidar em casa. Eu recebo muitas mães: "Olha, eu vou levar a minha filha para você ter aquela conversa". Qual é a conversa? Vacina do HPV, uhum, cuidados, uso disso e daquilo. Ela tem dificuldade, eu falei: "Pode mandar". uhum, Mas você tem que ter maturidade, porque na hora que você entrar com ela às vezes são amigas minhas lá para uhum. trás, me encontram no clube, Sim, você vai ter que ter maturidade, porque eu vou perguntar se ela quer você na sala ou não. sim. E se eu não perguntar antes de entrar, na hora que eu for tocar nesses assuntos, eu vou perguntar. E pode ser que ela diga para você sentar para ver uma revista e tomar um chazinho, Sim, né? sim, Porque senão ela não cria vínculo comigo, como é que ela vai confiar em mim se ela está do lado exatamente a pessoa que está com dificuldade de lidar com essa transformação dela. Elas exato. olham meio assim e tal, algumas meninas, ficam constrangidas de deixar a mãe tomando o chazinho, ficam constrangidas de contar o que elas gostariam de contar, mas daí na segunda, na terceira consulta elas vêm e começam a vincular. Uhum. Então eu vejo que é um momento muito difícil para a família inteira, para a Sim, sim. menina pelo que está passando, e a gente nunca teve tanta violência como hoje, suicídio, esses nudes, esse acesso à informação, à comunicação, o exagero, né. Sim, sim. O que que você diria, para uma mulher que passou transtornos a vida toda dela e hoje chegasse para você e dissesse: "Eu queria ter sabido antes como e por onde começar, do Uhum. ponto de vista humoral e hormonal". Eu acho que nunca é tarde para começar, né, eu acho que a gente tem que lembrar que o nosso cérebro, corpo, tudo em nós é muito plástico e adaptável, né. Então se a gente investir tempo, dedicação, a gente pode transformar muita coisa. Eu vou contar uma história aqui de uma paciente minha, que chegou no meu consultório com síndrome do ninho vazio, né, uma mulher de 60 e poucos anos, que veio de um casamento completamente falido, né, enfim, eu mandei ela para uma terapeuta que eu sei que é danadinha, né, e aí foi trabalhando, trabalhando, separou, foi viajar para fora, ligou o Tinder lá, arranjou um namorado estrangeiro com 60 e poucos anos, né. É a prova de que nunca é tarde Nunca é tarde, para alguém que nada. veio de uma família conservadora, que se dedicou a vida a cuidar dos filhos, né, que nunca saiu, né, daquele microambiente, né, então assim, eu penso que a gente precisa às vezes de
Alguém que Permissão, é que permissão, né, exato. se Se permitir. permitir e às vezes a gente tá numa gaiola, mas a portinha tá aberta. A gente só precisa de alguém que mostre que lá fora não é tão perigoso, e que lá fora talvez more a nossa felicidade. Muito lindo isso. Uhum. Muito obrigada. Eu acho que essa grande mensagem de desfecho, que nunca é tarde para nada, foi sensacional. Obrigada pela Ai, presença, foi um prazer ter você aqui. obrigada, foi um prazer estar com você, Vivian. Linda.